Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está acompanhando aqui no canal os estudos de teologia bíblica. Quero convidar você para um assunto muito legal, muito interessante hoje. Nós vamos tratar sobre o estudo da salvação, conhecido como soteriologia. Vou colocar o PowerPoint aqui para você estar acompanhando conosco, tá? Mas vai ser um estudo muito importante aí para a sua compreensão sobre salvação. Tá joia? Então, nós temos aí a palavra soteriologia, que vem de sotério, que significa salvação, e logos, que significa estudo, ou seja, estudo da salvação. Existem algumas palavras que expressam o sentido de salvação no Velho Testamento e também no Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos algumas, no Novo nós temos algumas, então eu vou falar as principais aqui para vocês, as principais palavras que surgem aí, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, sobre salvação. Natsal é o termo que tem mais ocorrência mais frequente, significa retirar ou extrair. Você tem Malat e Palat, que comunicam as ideias de escapar, dar proteção, pôr em segurança. Gal e Padá, que transmite a ideia de Deus realizando um esforço especial, pagando um resgate. Rayá, que intensifica a dimensão da graça e providência divina, operando na história para salvar ou preservar a vida. E você tem a palavra mais importante, mais abrangente do Antigo Testamento, que é Yachá, e seus cognatos, que são as palavras da raiz dessa palavra aí. Então, essas são as palavras do Antigo Testamento. Natsal, Gaal, Padá, Malat, Palat, Rayá e Achá são os principais termos que denotam a salvação, que expressam a salvação. E aí nós temos a Septuaginta, que foi a tradução da Bíblia do hebraico por grego, por 70 ali pessoas, e essa tradução, as palavras hebraicas para salvação, normalmente se utiliza a palavra sozo, em grego, para indicar salvação nos livros do Antigo Testamento, a expressão mais utilizada no sentido de salvação do grego. É o sozo, que foi a tradução do hebraico para o grego, eles usaram mais sozo e seus cognatos. E essa palavra ela enfatiza a libertação espiritual, moral e escatológica. Além do grupo sozo, o Novo Testamento utiliza o litró e suas formas derivadas. Essa palavra ela fala de liberdade e tem 3 ideias contidas nessa palavra: escravidão, liberdade e preço. E temos também a palavra riomai, que significa libertar, resgatar, salvar ou preservar. Tá? Então você percebe que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você tem um sentido assim da palavra salvação com libertação, tirar de uma situação difícil, colocar numa situação melhor, tirar de uma escravidão, trazer para um ambiente de liberdade. Então, mais ou menos em suma, tanto as palavras do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, elas trazem essa ideia de resgate, de libertação, que são importantes aí na compreensão da salvação. Muito bem. Para nós entendermos o que é salvação, nós devemos entender o porquê nós precisamos ser salvos. E existe um problema. E o maior problema para o ser humano é o pecado. E a salvação divina é a única solução para esse problema existente. Nós vamos ver que o pecado é algo abrangente. Para você conhecer um pouco mais sobre pecado, existe um estudo que chama hamartiologia. E esse estudo, você
fazendo ele, você começa a entender os significados do que é pecado. Pecado não tem um significado só. Você tem vários significados do que é pecado na Bíblia. Tá? Tem várias palavras ali que denotam tanto um errar o alvo. Tá? Deus tem a vontade dele para você, tem o plano dele para você, só que você não sabe que você está pecando. Né? Você tem tanto o pecado de se omitir, o pecado de transgredir a lei de Deus, de ir contra a lei de Deus, o pecado da depravação, o pecado que tem a ver com essas questões religiosas, cultuais. Tá? Então, são vários os tipos de pecado que existem. Tá? E nós devemos entender o problema do pecado para entender que necessitamos de salvação. Como o pecado ele se originou? O pecado ele se origina com orgulho e o desejo de ser como Deus. O pecado ele não se inicia aqui na terra, ele se inicia lá no céu, com Lúcifer. E nós vemos que a ideia tanto da queda aqui na terra, quanto da queda lá do céu, o pecado cometido, eles têm a mesma base. O sim depender de Deus, o ser como Deus, o querer ser melhor, o querer estar no lugar de Deus. Né? Então, por exemplo, você vê os textos de Isaías 14, né? Ezequiel 28, e você compara com Gênesis 3, você percebe que originalmente o orgulho e desejo levou as pessoas a quererem ser como Deus. Tanto Lúcifer quanto Eva. Eva, logicamente, é ludibriada pela serpente. Lúcifer, que já havia caído e após cair, tomou o nome do diabo, aquele que é lançado, né? Tomou o nome do diabo, aquele que é lançado. Ele entra numa serpente e ele seduz a mulher. E qual que é a proposta ali do comer do fruto? Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Então, a partir desse momento que o pecado se origina, ele é uma doença extremamente contagiosa, né? O pecado ele se torna não somente um ato local, mas uma realidade universal de afastamento de Deus. Então o pecado ele se torna uma realidade universal. Todo mundo é contaminado pelo pecado. E dele resulta a condenação à morte, relatada em Romanos 5, 14 a 18 e tudo mais. Então, temos vários outros textos aqui. Romanos 6, 23, Tiago 1, 15, etc. Você vai poder estar vendo aí no PowerPoint, tá? E quais são as consequências do pecado? Então, vamos lá para Isaías, capítulo 59, versículo 2. Diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, para que vós não ouça, vos não ouça. Então, você vê uma das consequências aqui. O pecado lhe faz separação entre Deus e o homem. Então você vê no relato de Gênesis que logo após o pecado já houve essa separação. O pecado é uma ofensa contra Deus, o pecado ele traz as suas consequências de separação. E lá no capítulo 3, versículo 23, fala: o Senhor Deus por isso os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus, ele fez com que o homem fosse expulso do paraíso, o homem fosse expulso do jardim do Éden.
O pecado, ele é uma chaga, ele é uma doença, ele é algo que distorce, destrói a comunhão com Deus. Se Deus é vida, se Deus é amor, se Deus é bondade, o pecado ele faz uma separação. Se Deus é vida, nós estamos separados da vida, nós temos como consequência a morte. Se Deus é bênção e o pecado trouxe separação, nós estamos numa situação de maldição. E nós devemos entender isso, tá? A separação. Romanos capítulo 5, versículo 12, mostra outra consequência do pecado. Vou abrir com você, você pode abrir aí também na sua casa. Romanos capítulo 5, versículo 12. Fala assim, ó, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos estão afastados. Todos pecaram, estão afastados de Deus, estão afastados da glória de Deus, até porque a glória de Deus agora faz impossível, né, o homem pecador adentrar a glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Nós temos como resultado, como pena do pecado, a morte. E, na verdade, não somente o ser humano é afetado, mas toda a natureza é afetada pelo pecado. Então, nós vemos Romanos capítulo 8, versículo 22, diz assim, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E nós vemos no livro de Gênesis que assim que a mulher e o homem pecaram, já houve uma transformação da natureza. Não somente uma transformação do homem em si, da mulher, mas da natureza. A serpente que havia enganado Eva, ela recebe uma maldição. E agora ela começa a rastejar sobre o ventre e comer pó todos os dias da sua vida. E isso denota uma outra característica da serpente antes do pecado. Ela não rastejava antes. Ela voava. Você vai pesquisar, você vai procurar conhecer, mas ela voava. Era um animal maravilhoso. Agora ela rasteja e come pó. Outra coisa que acontece é inimizade entre a descendência da mulher e Satanás. Começa a criar-se essa inimizade. A mulher ela tem dores no parto, isso não havia, né? Essas dores, o sofrimento é multiplicado, né? A dor como há hoje, o sofrimento como há hoje, não é nem de perto que a mulher passava anteriormente para ter um filho. Não existia tanta dor, tanto sofrimento, tantos problemas assim na gravidez. Com respeito ao homem, nós vemos que a terra ela se torna maldita. Em fadiga obteria ali ele o sustento durante a sua vida. Isso aí relatado no versículo 17. No versículo 18 fala que a terra ela produziria também cardos e abrolhos. E fala que comeria ali a erva do campo. E também, no versículo 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, todo o sistema do mundo, todo o sistema universal que nós temos aqui, foi afetado por causa do pecado. Quando eu falo universal, estou falando aqui sobre a terra, sobre a natureza, o homem, tudo que envolve a terra. Né? Até os próprios sistemas aí, eles mudaram. Os animais, eles não existiam essa questão de predatoriedade. Os animais, eles conviviam juntos e se alimentavam juntos.
Tinha uma alimentação que não envolvia a morte. Então, até o ser humano, né, não comia carne de animais mortos porque não existia morte. Então, você vê essa situação se configurando após o pecado. Muitas pessoas elas acreditam que o pecado tem a ver somente com uma atitude, com uma ação. Só que o pecado, a natureza do pecado envolve muito mais do que isso. Não somente a ação, o ato de pecar, de idolatrar, de mentir, de roubar, de fazer uma porção de coisas erradas. Mas o pecado envolve também a depravação do coração. Você vê aí essa série de textos que mostram a depravação do coração. Gênesis capítulo 6, versículo 5, você entende ali que o ser humano ele começou a se envolver tanto com o pecado que só pensava em pecado. O coração dele, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, vou até aproveitar, vou ler aqui para você. Olha o que diz. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o pecado, a natureza do pecado não está somente no ato. O desígnio do coração foi depravado. Pensa constantemente no pecado. E o pecado também, ele coloca o homem sob um poder escravizante. Romanos mostra que o pecado ele começa a trabalhar numa relação do pecado sendo o Senhor e a pessoa sendo um escravo do pecado, vivendo em função do pecado, trabalhando em função do pecado. E o pecado tem a sua própria lei, o seu próprio status de operação que leva a pessoa ao vício e à morte. Então você vê essas conotações aqui da natureza do pecado. Pecado como ação, pecado como depravação do coração e o pecado como poder escravizante. Sabendo disso, sabendo que existe o pecado e o homem pecou, nós vemos a necessidade de salvação. E Deus ele foi providente. Deus não fez um plano de improviso, mas ele já pré-ordenou desde a eternidade um plano para salvar o ser humano. Esse plano ele surge do amor de Deus por sua criação, pelo ser humano. E Apocalipse 13, versículo 8, fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes mesmo que houvesse o pecado, Deus, na sua presciência, ele viu a possibilidade que existia de, na liberdade de escolha do ser humano, ele tomar a atitude de pecar. E dentro dessa liberdade de escolha, ele já fez um plano se acaso isso ocorresse. Deus não destinou o homem a pecar. Foi uma decisão do homem pecar. Mas, mesmo falhando, já existia um plano pré-ordenado por Deus desde a eternidade para salvar o homem acaso pecasse. Existia o potencial, existia a probabilidade. E Deus foi previdente. E esse plano ele é evidenciado de várias formas na Bíblia, inclusive nas afirmações de Cristo. A vida de Cristo, ela demonstra o plano de Deus em salvar o ser humano. O que Cristo ia mostrar ali para as pessoas era que a justiça de Deus devia ser cumprida. E o amor de Deus era um amor salvador. Então, Jesus, na sua encarnação, ele cumpre a lei de Deus. Isso estava dentro do plano que eles fizeram, né, de salvação, que Deus fez, a divindade fez. Ele chama pecadores ao arrependimento. Ele é amigo de pecadores, ele busca salvar o perdido. Ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Eu estou só citando aqui um resumo dos textos, mas você pode recorrer aos textos posteriormente.
Tudo quanto fez, o fez em nome do seu Pai, João capítulo 5, 43, de acordo com a vontade dele, João capítulo 5, versículo 30. Jesus veio como revelador de Deus, João capítulo 1, versículo 14, versículo 18. Ele leva as pessoas a Deus e à vida eterna, ou a salvação que Deus concede a todo que nele crê. Então existia já um plano feito, e as afirmações de Cristo, elas clarificam, elas esclarecem qual que era o plano da salvação para nós, para as pessoas às quais ele afirmou essas palavras. Nós devemos entender que a salvação, ela não tem um caráter de descompromisso. Ou seja, Deus te salvou, Deus te reconciliou, Deus fez tudo por você, e agora a sua parte é não fazer nada. E não refletir nenhum compromisso com Deus. Na verdade, a salvação ela é feita através de aliança, uma aliança com Deus. Essa é a forma como Deus efetua a sua decisão eterna de salvar a humanidade, é por meio de alianças divinas no tempo que ele faz isso. A base dessa aliança é o amor de Deus pela humanidade. E, na verdade, existe somente uma aliança básica na Bíblia. Uma aliança que tem a ver com a salvação. Uma aliança que tem a ver com a entrega do Filho de Deus. Uma aliança que tem a ver com o resgate do ser humano, a salvação do ser humano. É lógico que nós vemos algumas alianças na Bíblia, mas essas diversas maneiras de falar de aliança na Bíblia, elas denotam a necessidade das pessoas no local, mas revelam essa aliança que Deus faz de salvação. Então, ao você estudar as alianças da Bíblia, você percebe que existe ali um progredir no conhecimento da salvação. Desde a aliança adâmica, aquele texto que a gente viu ali, que ia ser suscitado um descendente da mulher, esse descendente ali iria pisar na cabeça da serpente, a serpente lhe picaria o calcanhar. Então, você vê essa promessa de um Salvador, de alguém que iria destruir o pecado, ia desmascarar Satanás, ia dar oportunidade de salvação às pessoas. Você vê a aliança noética. Noé entra na arca, é salvo ali, é liberto de uma situação tensa, de um dilúvio, ele e a sua família. Uma situação tensa também anterior ao dilúvio, de um mundo mau. Então é feito ali um plano de salvação para com Noé e sua família. Você vê também a aliança abrâmica. Deus ele promete que dentre os filhos de Abraão iria surgir o Messias. A aliança com Davi também remete a isso. Então você percebe que Deus vai mostrando os caminhos por onde ele vai enviar o Salvador e vai trazer o Salvador que, na verdade, já encarnou, já morreu, já ressuscitou e hoje intercede por nós no céu. Muito bem, existe um diálogo entre a antiga aliança e nova aliança. Muitas pessoas tratam a antiga aliança e a nova aliança de forma excludente. Mas, na verdade, existe convergência entre a antiga aliança e a nova aliança. Tá certo que o povo, nas alianças que Deus fez com o povo, normalmente o ser humano ele tendeu a falhar nas suas alianças. Mas assim, a aliança ela tem como a base um relacionamento de fé com Deus. Toda aliança feita tem a ver com fidelidade. Fidelidade de Deus para conosco e fidelidade de nós para com Deus. Por isso é uma aliança. É um relacionamento de fé. E esse relacionamento de fé,
ele dá um efeito na vida das pessoas de obediência. Então, qual que é a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança? Na antiga aliança você tinha um sistema sacrificial. Esse sistema sacrificial mostrava por sombra, mostrava ali de forma ofuscada o que o Messias iria fazer. Dentro ali do templo, o sacerdote matava o cordeiro, na verdade era colocado anteriormente ali a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessado os pecados, era morto o cordeiro, mostrando esse sistema sacrificial, ensinando a expiação e o perdão por meio do sacrifício de Cristo. E a nova aliança também tem essa conotação de fé, compromisso e obediência à vontade de Deus. Só que ali fica bem claro na nova aliança quem é o Cordeiro de Deus, quem que concede o perdão pelo seu sangue. E o Espírito Santo ele tem uma atuação diferencial, porque ele internaliza a lei de Deus no coração, motivando a obediência. Então você vê aqui a manifestação do Espírito Santo motivando a obediência, motivando essa fidelidade a Deus. Então, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, é mostrado o Redentor. O Redentor que iria vir, o Redentor que veio, o Redentor que morreu por nós. E o efeito dessa redenção, dessa salvação que Deus proporciona é a obediência. É buscar seguir esse herói, esse salvador que é o nosso Deus. E seguir a vontade dele. Então, você vê isso claramente também ali na antiga aliança, o povo de Israel. O povo de Israel, ele é liberto do Egito e Deus apresenta a vontade dele ao povo, fazendo um compromisso com o povo. E nós devemos entender que tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, a salvação é pela fé. A fé é imputada por justiça no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. E o efeito dessa fé é uma confirmação da fidelidade a Deus. Por isso que é aliança, é compromisso com Deus. E aqui vou falar um pouquinho sobre o Salvador. O Salvador tinha uma missão. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15 fala sobre isso. Paulo fala sobre isso a Timóteo e fala: eu sou o principal dos pecadores. Paulo tinha uma compreensão muito clara sobre si. Ele foi um perseguidor de cristãos, matou cristãos e ele entende a graça de Cristo. Ele se coloca como principal dos pecadores. Por que o nome Jesus? Ali é dito porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Atos 4,12 fala que não há nenhum outro Salvador, é somente Cristo. Nenhum outro nome a qual importa que sejamos salvos. Esse Salvador, ele veio a essa terra, sofreu, enfrentou tentações, mas não pecou. E além disso, ele levou o nosso pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele tomou o nosso pecado para que, na visão divina, nós sejamos considerados justos. Qual foi o custo da salvação? Qual foi a provisão que Deus deu para nós, para nos salvar? Então, João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê ali como, foi paga a dívida do homem, a profecia de Isaías 53, versículo 3 a 6. Foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Ali fala: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Que ato assegurou a nossa salvação? 1 Coríntios 15, versículo 20 a 22, fala que a ressurreição foi que assegurou a nossa salvação. A ressurreição demonstrou que Deus aceitou o sacrifício de Cristo por nós. Foi um sacrifício puro, um sacrifício demonstrando ali, cumprindo o plano da salvação, demonstrando todos os requisitos para que realmente fôssemos redimidos. Existia uma condenação, uma acusação, né? Acusação de Satanás sobre o caráter de Deus, sobre a própria vontade de Deus, e que o homem não poderia cumprir os mandamentos, não poderia viver uma vida sem pecado. Não o homem como nós temos hoje, que é envolto em pecado, né? Que tem aí, imerso no ambiente de pecado, tem a tendência pecaminosa. Mas o homem sem essa tendência, que seria Adão. Por isso que Jesus é o segundo Adão. Então Jesus, com a sua sensibilidade, tendo a natureza diferente da nossa, uma natureza sensível ao pecado, uma natureza não corrompida pelo pecado, afetada, mas não corrompida, ele viveu a vida aqui nessa terra e não pecou. Ele comprovou a todo o universo que a lei de Deus, a vontade de Deus poderia sim ser cumprida. Então, esse sacrifício em que ele leva o nosso pecado sobre ele, de certa forma, ele mostra o amor de Deus e a justiça de Deus. Teria que vir o próprio Deus encarnado para morrer em nosso lugar. Não podia ser um anjo, não podia ser outro homem. E esse sacrifício ele foi perfeito. E a ressurreição ela mostra que esse sacrifício foi aceito. E além disso, a ressurreição ela nos dá esperança. Esperança de vida eterna, esperança de que podemos vencer aí a morte. Bom, em Cristo Jesus, né? Vencer a morte em Cristo Jesus. Bom, com respeito à salvação, existem algumas tendências, né? E algumas pessoas acreditam que a salvação ela tem a ver com uma predestinação divina. Então, tem um texto em Efésios aqui que eu vou ler para você, Efésios capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 4 e 5. Diz o seguinte. Vou ler o 3 também. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, lendo esse texto, a gente vê a palavra escolheu e predestinou. O que isso significa? Alguns dizem que essas palavras escolheu e predestinou são a demonstração que Deus predestina pessoas à salvação. Existem pessoalmente alguns que vão ser salvos e outros que vão se perder. Nasceram para ser salvos e outros que nasceram para se perder. Só que isso fere a doutrina bíblica sobre a graça de Deus, a graça de Cristo Jesus. Vou ler alguns textos aqui para você entender isso, né? 1 Timóteo,
1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus, ele oferece a salvação não a uma parcela de pessoas. Não, essas pessoas aqui vão ser salvas, essas aqui vão se perder. Não. O oferecimento da salvação é dado a todos os homens. É isso que Paulo fala para Timóteo. Você tem também Tito, capítulo 2, versículo 11, Hebreus 5, versículo 9, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então você percebe que a graça é oferecida a todas as pessoas. Muitas pessoas acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre, existe essa destinação, mas a própria questão da apostasia, ela mostra que a destinação, a salvação para sempre, tá? Aceitou, é salvo para sempre, isso aí não existe. A pessoa ela tem liberdade de escolha entre estar na fé, permanecer na fé, ou não permanecer no caminho de Deus e se perder. Por exemplo, eu estou aqui em Timóteo, já vou ler um texto aqui de Timóteo. 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então você vê aqui a questão da apostasia. Nós temos 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 a 22, Gálatas 5, versículo 4 também, que fala sobre esse assunto, o livro de Gálatas, né? Vou ler para vocês aqui. Gálatas 5, versículo 4, diz o seguinte: De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos, né, na lei, da graça decaístes. Aqui falando sobre a lei, justificação pela lei não existe. Porque a lei, o que ela mostra é o pecado. Quem justifica é Cristo. Então existem doutrinas, ideias, teologias falsas, heresias, né, que fazem com que pessoas elas se desliguem de Cristo Jesus e decaiam da graça. E outro texto importante para essas pessoas que acham que a salvação é garantida, tá? Não importa se eu for para o mundo fazer coisas erradas, me envolver no pecado, ser escravo de novo do pecado. Outro texto aí é Mateus 24:13, fala assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A partir do momento em que você aceita a salvação, começa a ver novas coisas na sua vida. Uma nova relação com Deus, novas certezas e uma nova vida. Com respeito à nova relação, o que acontece? Então, existem 3 pontos aqui que eu vou falar para vocês sobre a nova relação. Primeira coisa, você é justificado ao aceitar a Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus. Você se arrepende, você confessa seus pecados, você aceita Jesus e você é justificado, você é absolvido, você é declarado justo. A justiça divina é imputada. E aí você é considerado como uma pessoa que tem o pecado perdoado, o pecado pago. Jesus, ele morreu substitutivamente por você, vicariamente por você. Ele morreu porque você pecou, ele queria te salvar, ele carregou sobre si o seu pecado. E ao carregar sobre si o pecado, ele
torna você uma pessoa justa perante Deus. Outra coisa aqui, reconciliação. A nova relação, ela traz a reconciliação. Deus é o reconciliador e nós somos os reconciliados. O relacionamento com Deus, ele se torna um relacionamento diferente ao aceitá-lo, ao aceitar Jesus. Antes estávamos separados, alienados, longe, e quando reconciliados nós nos aproximamos de Deus. E também tem a questão da adoção, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos desvinculados da família humana para sermos adotados pelo Pai Celestial. É interessante que a família romana, às vezes tinha uma família mais pobre ali, com algumas dificuldades financeiras, e essa família ela vendia o seu filho. E ao vender o seu filho se desvinculava totalmente da família anterior, inclusive das dívidas. Fazia parte agora de uma nova família. E a nossa dívida do pecado é cancelada quando nós somos adotados por Deus. E nos tornamos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Então tem os textos aqui, Romanos 8:17, Gálatas 4:7. Você pode abrir sua Bíblia. Agora, as novas certezas que nós temos quando nós aceitamos a Deus, aceitamos a Cristo. A certeza de um resgate. A certeza que Cristo vai fazer uma obra em nós, o Espírito Santo vai fazer uma obra em nós e vai completá-la até chegar ao dia de Cristo, a volta de Jesus. Existe a esperança de um resgate dessa situação que vivemos de pecado, para não somente uma situação, uma condição melhor, mas um lugar melhor também. Existe a certeza da vida eterna. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho não tem a vida. Então temos a certeza, quando estamos em Cristo Jesus, nós temos a certeza da vida eterna. E temos a certeza também do juízo. A Bíblia ensina que nós somos salvos pela graça, somos justificados totalmente à parte das obras. Mas isso não faz com que nós não passemos pelo julgamento. Nós passamos sim, os crentes são julgados pelas obras. Tanto que Mateus 25, capítulo 31 até o 46, mostra pessoas que dizem ser cristãs, não demonstrando o amor de Deus, não demonstrando a compaixão, e sendo julgadas pelas obras que cometem. Então, o juízo, para quem está em Cristo Jesus, não há o que temer. Mas o juízo, mesmo assim, ele é efetuado. Efetuado para salvar, efetuado para libertar e efetuado também para condenar os ímpios. E existe também nessa nova vida mudanças substanciais. Primeira mudança, a regeneração. Deus ele faz um processo criativo no ser humano que muda ele totalmente. Ele é um ser carnal, natural, de repente ele se torna capaz de compreender e cumprir as coisas espirituais. Ele começa a ter apreço, gosto em praticar as coisas de Deus. É uma mudança drástica que acontece no ser humano. Segunda coisa, nessa nova vida, existe arrependimento. A pessoa ela cai em si, ela tem a experiência de saber que o pecado afasta do Pai, afasta de Deus. E ela começa a buscar a aproximação de Deus, ela se arrepende do pecado. Nessa nova vida, a pessoa ela tem uma sensibilidade maior ao pecado. Ela sabe, ela conhece o que é pecado. E ela tem a oportunidade de entender isso e se arrepender. E outra coisa que acontece na nova vida é um processo que leva a vida toda, chamado santificação. Você é separado, tornado santo, consagrado por Deus. Então você se torna uma pessoa consagrada às coisas de Deus nessa nova vida.
Você não é somente um membro quando é batizado. Quando você é batizado, você é ungido pelo Espírito Santo e consagrado a Deus. A sua vida é consagrada a Deus. Você começa a fazer parte da nação santa, do sacerdócio real. E, logicamente, você vai começar a ter um novo relacionamento. Deus vai te utilizar de muitas formas. E o fruto desse relacionamento transforma a sua vida. Traz a você uma nova compreensão da vida, uma nova moralidade à sua vida. Só que a chave para essa santificação, essa perfeição, ela não tem como base um estilo condenatório. Que tem gente que fala assim, não, eu sou melhor, eu sou santo, eu estou num degrau a mais que você, conheço mais. E muitas vezes se acha no patamar de se colocar acima das outras pessoas, as condenando e as rebaixando, as acusando. Isso daí você vê muito, né? Pessoas que se acham perfeitas. Só que a chave da santificação, perfeição, não tem como base as acusações e condenações. A chave para a santificação, perfeição, tem como base o amor de Deus. Um amor que você vai crescendo nele. Quando é relacionado ali em Mateus 5, 44 a 47, a perfeição, ela é relacionada com amor. 1 Coríntios 13, 13, você também vê ali o amor sendo exaltado. E a perfeição é tanto algo que alcançamos quanto algo que nos alcança. Vou ler o texto aqui de 1 Coríntios para vocês. 1 Coríntios 13, versículo 8 a 10. Diz o seguinte: o amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, nesse contexto de amor, nós percebemos que o amar é uma progressão da vida cristã, um trabalho da vida toda, e o amar é tanto algo que alcançamos quanto algo que nos alcança. Hoje nós conhecemos o amor de Deus em parte, nós conhecemos a Deus em parte. Mas a perfeição no amor de Deus também é algo que nos alcança, porque ele voltará e nós conheceremos na inteireza o que é o amor de Deus e cresceremos no amor de Deus de forma íntegra, de forma inteira. Né? Muito bem. Tem um texto que fala sobre o amor de Deus, vou citar aqui para vocês. O coração de Deus anseia por seus filhos terrestres um amor mais forte que a morte, entregando seu filho. E nesse único dom sobre nós derramou todo o céu. A vida, a morte, a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, o Pai operando acima de tudo e por tudo, o interesse incessante dos seres celestiais, tudo se empenha em favor da redenção do homem. Então você vê que Deus ele ama o ser humano, ele é apaixonado pelo ser humano. O amor dele é mais forte, mais intenso do que a morte. E ele dando o seu filho, ele mostra o quanto ele ama a nós. E não somente dando o seu filho, mas movimentando todo o céu com o ministério dos anjos. Você vê a atuação do Espírito Santo. Tudo se empenha em favor da minha e da sua salvação. E para finalizar aqui, eu quero falar sobre a aceitação da salvação. Você precisa aceitar essa salvação. Você precisa reconhecer a sua natureza pecaminosa. Você precisa conhecer a sua deficiência perante Deus e a sua falibilidade
e não conseguir obter a salvação por si só. E assim como o pecado tem três faces, né, que a gente viu lá no começo, a natureza do pecado, o pecado como ato, o pecado como depravação do coração, o pecado como poder escravizante, nós temos oportunidade de adquirir essa salvação através da aceitação de Jesus Cristo. E para o pecado como ato, é nos oferecido perdão. Como que nós obtemos o perdão? Crendo no Senhor Jesus, vendo a bondade de Deus por nós, nos arrependendo e aceitando a Ele como Salvador pessoal. Então, se você crê no Senhor Jesus, arrepende-se e aceita como Salvador pessoal, você tem ali a providência, a provisão para o perdão do seu pecado como ato. O pecado como depravação do coração. Como que a salvação é tratada aí? Existe uma renovação que Deus faz ao você aceitar. Ao você receber a Cristo no coração, como diz lá Apocalipse 3:20, ele vai purificar as suas vontades. Não é você mais que vai viver, é Cristo que vai viver em você, vai viver no seu coração. E a recepção do Espírito Santo também é fundamental nessa transformação, nessa renovação, nessa submissão. O livro de 1 João, eu até indico a vocês a leitura desse livro de 1 João, ele mostra tanto a relação de Jesus com a necessidade de seguir a vontade de Deus, cumprir os mandamentos de Deus. O conhecer a Cristo nos leva a cumprir os mandamentos. A quem não conhece, a mim, quem diz que conhece e não cumpre os mandamentos é mentiroso. Você tem também, você pode enxergar ali a atuação do Espírito Santo em ajudarmos a cumprir a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo ele vai efetuando uma transformação na vida da pessoa e vai fazendo-nos seguir a vontade de Deus. O Espírito Santo ele ajuda-nos a seguir a vontade de Deus de forma espiritual. Então, isso é importante, porque mesmo você falando assim, ó, pelas minhas próprias forças eu guardo os mandamentos de Deus, você está guardando o mandamento da forma errada. Você tem que abrir o coração para o Espírito Santo para ele atuar. Aí sim você vai se tornar uma pessoa humilde. Você vai entender que é Deus que está fazendo a transformação na sua vida, não é você mesmo. Quem fala que faz pela própria força, essa mudança, essa guarda da vontade de Deus, seguir a vontade de Deus, é uma pessoa que normalmente tem esse padrão de se achar melhor que os outros, né? Na verdade, não é, a gente não faz nada, não. É o Espírito Santo que faz em nós. Então, para a renovação do coração, existe aí a atuação de Cristo, a atuação do Espírito Santo ao você aceitar a Ele. E outra coisa, para o pecado como poder escravizante, nós temos a liberdade. Quando somos batizados em Cristo, nós nascemos para uma nova vida em que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, assim como Romanos capítulo 6 nos diz. Deus abençoe você. Essa é a aula sobre soteriologia. Eu vou postar aí no YouTube e você pode ver, rever, curte aí, compartilha e vamos propagar a mensagem de Deus a todas as pessoas. Deus abençoe vocês aí.